Bonchi, bonchi, bom, bom, bom. Frederico Caldeirinha, no programa de hoje, por mais que a gente quisesse cantar Raça Negra por uma flor de plástico subir, a gente vai ter que falar que o de cima sobe e o de baixo desce. Pra tristeza daquele menininho do Raça Negra do Silvio Santos. Marcelino Beckler, eu tive uma ideia que, porque assim, analisando essa cadeia hereditária, eu quero me livrar dessa situação precária, sabe? Assim, analisando essa cadeia hereditária, eu quero me livrar dessa situação precária, onde o rico cada vez fica mais rico. E o pobre? Cada vez fica mais pobre. E qual que é o motivo? Ah, todo mundo já conhece. É que o de cima sobe... E o de baixo desce. Depois da vinheta. Fred Caldeira sem pagar royalties porque a gente não cantou. Então, senhor YouTube não vai derrubar esse vídeo. Ninguém cantou aqui. A gente vai falar de como as ligas europeias que começam daqui a pouco, daqui a aproximadamente um mês, passam uma sensação de que elas são disputadas por poucos times, disputa por títulos mesmo, e a gente vai mostrar como que isso de fato tem acontecido e acontecido cada vez mais. A gente está tendo uma espanholização da própria Espanha, Fred, pra você ter ideia. Uma espanholização da Alemanha, uma espanholização da Itália. São poucos times disputando o título e cada vez menos times nos G4 das principais ligas aqui da Europa. A variedade está cada vez menor, né? A gente está tendo cada vez mais super ricos, cada vez menor uma panela de concentração, do que no fim das contas aumenta a concentração, porque o clube que está sempre na Champions ele vai ganhar mais dinheiro do que de quem está sempre fora da Champions, e aí ele vai conseguir melhores patrocínios, ele vai ficar melhor colocado, evidentemente. Então isso aí é uma rua sem saída, a não ser que você dê um giro de 180 graus, como a Premier League anteviu lá atrás em 92, mas isso não para dizer que a Premier League desde então tem sido uma empresa socialista em bem de todos os clubes, né? Cada vez mais a Premier League está tentando fazer com que de alguma forma ou de outra você tenha mais concentrado para um grupo menor. Só que o impacto esportivo não se vê na Premier. Se vê em outras ligas, a espanholização da Espanha começa por aí, Marcelo. A gente vai trazer aqui como comparação os 15 últimos anos, de 2011 a 2025, e os 15 anos anteriores. Então a gente vai analisar aqui 30 anos das 4 principais ligas europeias, passando por número de times no G4 e depois pelo número de campeões que essas ligas tiveram nesses dois períodos que a gente vai comparar. 95 e 96 até 2009 e 10, e depois 10, 11 até 24 e 25. Olha só, na Espanha, no que a gente teve entre 95 e 2010, 14 times ficaram no G4 e aqui vem a maior surpresa de tudo. Barcelona e Real Madrid conseguiram ficar de fora alguma vez, o que hoje parece impossível. Alguma vez Barcelona e Real Madrid ficaram de fora. E o Atlético de Madrid ficou de fora 13 vezes do G4 nos 15 anos anteriores à era Diego Pablo Simeone. O Real Madrid não esteve na Champions no G4, porque não era exatamente 4 que se classificavam, né? No G4 em 96, o Barcelona ficou de fora em 2003. Além desses três, Barcelona, Atlético e Real Madrid, em algum momento ficaram entre os 4 primeiros o Valência, o Málaga, o Sevilha, a Real Sociedad, o Celta, Mallorca, Osasuna, Espanyol, Zaragoza, Deportivo La Coruña e Betis. Compara pra gente ver, Fred, nos últimos 15 anos o que aconteceu. 15 presenças carimbadas de Barcelona, Real Madrid e Atlético no G4. Portanto, na prática só tinha uma vaga rotacional, né? Porque 3/4 do G4 foram garantidos por esse trio, então a gente teve um total de 10 times no G4 de La Liga. Lembre-se, 14 nos 15 anos anteriores, 10 agora. Então, além do trio que sempre esteve presente, tivemos as presenças de Sevilha, Valência, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Villarreal, Girona e Málaga. Passando para a Premier League, a gente vê uma tendência um pouco diferente. Na primeira quinzena, né? No primeiro, como é que se diz isso? Quinzenal, né? Quinhennial. Caramba, eu me arrependi, então não vou nem tentar falar. É bastante provável que eu esteja errado.
Mas eu acho que mesmo que você esteja, você não está. É assim que se cunha uma nova palavra. Exatamente, é assim que começa. Uma nova palavra sempre está errada no começo. Então, parabéns aí ao Marcelo Beckler, que Tauba. cunhou. Tá errado até hoje. Mas em algum momento a gente vai emplacar. É verdade, vamos conseguir. Vamos lá, entre 95 e 2010 na Premier League, 8 times no G4. Bem menos do que os 14 de La Liga. 15 vezes 100% de aproveitamento para Arsenal e Manchester United, quase 100% de aproveitamento 12 temporadas para o Liverpool, 11 para o Chelsea, e aí quando alguns desses não estavam, você teve as presenças de Blackburn, Leeds United, Newcastle e Aston Villa. Mudou um pouquinho nos 15 anos seguintes. Isso, porque a gente passou de ter 8 times no G4 nos 15 anos anteriores para nos 15 anos mais recentes, 9 times ficarem no G4, um a mais. Tem uma grande mudança que é a chegada do Manchester City, que não tinha ficado nenhuma vez e de repente ficou em todas nos últimos 15 anos. Por que será? O Chelsea que... Por que será? Será que o Manchester City conseguiu fabricar dinheiro? Chelsea 12 vezes, Liverpool 10 vezes, esses aqui mantiveram algo parecido com o que eles tinham. O Arsenal 10 vezes também, aí tem uma grande queda do Manchester United de 5 vezes e o Tottenham também 5 vezes. Newcastle, Aston Villa e Leicester também ficaram por ali. Engraçado como alguns se mantiveram, né? Chelsea, Liverpool e Arsenal. Queda do Manchester United, uma subida do Manchester City completamente diferente como a década anterior. E o Tottenham também, né? Que tinha vivido um mau momento, que voltou a figurar algumas vezes entre o G4. A Série A italiana, entre 95 e 2010, teve 10 times ficando no G4. A Inter ficou 12 vezes, Juve e Milan 10 vezes, 8 vezes a Roma, e depois ainda tiveram Lazio, Fiorentina, Sampdoria, Parma, Udinese e Napoli. Entre 11 e 25 foram 9 clubes. 11 vezes Juventus e Inter, 7 o Milan, uma queda de 10 temporadas para 7 temporadas no Milan no G4 da Série A italiana, 6 vezes para o Napoli, olha o crescimento do Napoli nessa última parcela de tempo, 4 vezes a Roma e ainda tivemos Lazio, Atalanta, Udinese e Fiorentina. Para fechar aqui, vamos para a Bundesliga, antes de passar para os números de campeões. Ainda seguimos na variedade do G4. No primeiro período de 15 anos da Bundesliga, 10 times rotacionaram as 4 posições do topo da tabela. 100% de aproveitamento, olha, meu Deus do céu, para o Bayern de Munique, 12 para o Leverkusen, 11 para o Dortmund. Ainda tivemos as presenças de Schalke, Werder Bremen, Stuttgart, Hamburgo, Kaiserslautern, Hertha Berlim e Wolfsburg. Se a gente vai depois para 2011 a 2025, a gente passa de 10 para 8 times, menos times ficaram no G4. O Bayern repetiu as 15 vezes, o Bayern sempre está. Dortmund e Leverkusen 13 vezes. Me surpreende que o Leverkusen está sempre por ali, eu não achei que fosse tanto não, tá? Eu também não. Que o Leverkusen mais entrava e saía. Eu também. Sempre por ali, o Dortmund 13 vezes também. Curioso que uma dessas que o Dortmund não foi era o Jürgen Klopp como técnico, né? A última dele, ele não ficou no G4. E a última foi essa temporada, né? Que o Dortmund terminou em quinto. E como a Bundesliga teve mais uma vaga na Liga dos Campeões, ele acabou disputando a Champions 24 e 25, mesmo sendo quinto lugar. Schalke 04, Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Stuttgart, Hannover e o Eintracht Frankfurt foram os outros que completaram esses 8 times da Bundesliga, Fred, que se classificaram ou que ficaram nas 4 primeiras colocações. Bom, então a gente tem mais ou menos todo mundo flutuando pelos mesmos números, né? A maior variedade foram os primeiros 15 anos de La Liga com 14 clubes. Realmente um número que denota uma saúde da competição dentro desse parâmetro com as outras principais. E o menor, 8, né? Fora os 14 de La Liga, geralmente fica entre 11 clubes ou 8 clubes em qualquer período do tempo, quase todas encolhendo. A Premier League foi que aumentou um pouquinho, né? No número de campeões, a gente tem um encolhimento um pouco maior de umas e uma expansão um pouco maior de outras, mas ainda assim a variedade é muito pequena para onde quer que a gente olhe e sempre foi assim dentro desses 30 anos que a gente está olhando. La Liga, por exemplo, entre 95 e 2010, 5 campeões. O Real Madrid conquistou 5 vezes, o Barcelona 6, Atlético e Valência 2 cada e Deportivo La Coruña conquistou uma taça de La Liga, Marcelo.
Entre 2011 e 2025 foram os 3 campeões que são os habituais, 8 títulos do Barcelona, 5 do Real Madrid, 2 do Atlético. A Espanha é quem sofreu o maior processo de espanholização. Se a gente olha a redução de G4, o número de times presentes e também os campeões passaram de 5 para 3 e com uma concentração muito grande de Barcelona e Real Madrid. Me chama a atenção que o Barcelona tenha vencido mais títulos que o Real Madrid nos últimos 30 anos. Eu não esperava que fosse, porque o Barcelona passou por uma crise muito maior, né? Também não viveu um auge muito grande, mas passou por uma crise muito maior também e conquistou nesse período 3 títulos mais do que o eterno rival. Na Premier League, a gente tinha tido 3 campeões apenas entre 95 e 2010, o Manchester United com 9, o Arsenal com 3 e o Chelsea também com 3. A Premier League espalhou o seu dinheiro, Fred, e espalharam também campeões, fazendo um caminho inverso ao da La Liga. Pois é, a redução de 5 para 3 na Espanha parece pouco, mas percentualmente é muito. E a expansão de 3 para 5 na Premier League também percentualmente é bastante coisa. 5 campeões entre 2011 e 2025. O Manchester City, que não tinha conquistado nenhum antes disso, nesse período inicial de 15 anos, conquistou 8 vezes. O Manchester United caiu de 9 títulos para 2. O Chelsea, 2 títulos, Liverpool, 2 títulos e o Leicester, o conto de fadas, a exceção que comprova a regra, trouxe um título inédito para essa nossa lista. Passando para a Bundesliga, a gente tem 5 campeões nos primeiros 15 anos, Bayern de Munique 10 vezes, Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg e Werder Bremen uma vez cada. Depois, nos últimos 15 anos, o Bayern ganhou 12, 11 delas de forma consecutiva. Tivemos 2 títulos do Borussia Dortmund e um título do Bayer Leverkusen. Bayern de Munique dominou por muito tempo, perdeu um ano, aquele título inédito e invicto do Leverkusen, e já voltou a ganhar mais uma vez, como era de se esperar na Bundesliga. No campeonato italiano, a gente teve 5 campeões entre 95 e 2010, uma divisão grande, como a gente viu na Espanha, na Alemanha, na Itália. Só a Inglaterra não teve 5 campeões nesse período analisado, nesse primeiro período analisado. A Inter ganhou 4, a Juventus 4, o Milan 3 e a dupla de Roma, da capital, Roma e Lazio, 1 título cada uma. Se a gente somar tudo aqui, vão faltar 2 títulos, que são os títulos de 2005 e 2006. Por conta do Calciopoli, a Juventus foi desconsiderada campeã e não tem um campeão oficial esses 2 anos do campeonato italiano. E desceu de 5 para 4 campeões, mais ou menos a mesma coisa. Juventus, 9 títulos, Milan, Inter e Napoli, 2 Scudettos cada um. Então, a gente vê que sempre houve, dentro desse período de 30 anos, uma concentração muito grande. A tendência de 4 dessas 5 principais ligas é de encolhimento, tanto do número de variedade no G4 como em quem bate no título, menos a Premier League, apesar de, no retrospecto recente, passar a sensação de ser uma briga de 2 cavalos, né? Liverpool ou City, porque o Arsenal brigou, mas não conquistou nesse retrospecto recente, principalmente o City conquistando muitos títulos. Mas isso dá para a gente justificar com algo que quem está assistindo a gente já sabe há muito tempo, que é uma divisão de grana de TV muito saudável da Premier League, coisa que La Liga só foi fazer muito tempo depois, né? E as outras ligas também fazem com menos eficiência e com uma distribuição menos consciente de que, no fim das contas, se você aumentar o bolo, a fatia de cada um fica maior. Se você só pensar na sua fatia, você vai ficar gordo. O que é uma péssima ideia para um jogador de futebol profissional. Depende do jogador. Se parar de jogar, você pode. Tem algo que, outro dia, veja só vocês, que o Javier Tebas disse que é interessante, que é La Liga agora vai trabalhar para que as receitas comerciais dos outros clubes aumentem. Porque que Barcelona e Real Madrid puxam o carro para que as cotas de televisão de La Liga sejam caras e que as TVs paguem muito para transmitir, então que a divisão hoje seja, que a venda dos direitos de La Liga e que a divisão do dinheiro seja feita de forma igualitária, é boa porque garante algum tipo de equilíbrio. A questão é que um Málaga nem tá, mas um Mallorca Osasuna, ninguém que não seja torcedor ou do Mallorca ou do Osasuna assiste. Então, a partir de agora, o desafio de La Liga, e eu acho que tem que ser o desafio para um torcedor assistir, um torcedor global assistir Stuttgart contra Werder Bremen, ou para assistir um Fiorentina Udinese, o desafio das grandes ligas, tirando a Premier, porque isso ela já conseguiu,
é aumentar o interesse dos clubes pequenos e médios, para aumentar a receita deles comercial, que esses clubes possam vender mundo afora, não só quando jogam contra os gigantes, e assim eles poderem, em algum momento, fazer frente a esse, basicamente, duopólio que existe na Espanha. Se a gente for pegar o que o Bayern faz na Alemanha, Real Madrid e Barcelona na Espanha, a gente teve, dos 9 títulos que a Juventus ganhou, de 11 a 15, foram de 11 a 25, foram direto, foi um N campeonato da Juventus e depois ela caiu num momento de má administração e perdeu o fio da meada. E na Inglaterra agora com a subida do Manchester City, a gente tem claramente, Fred, a criação de superclubes que estão sempre brigando, sempre ganhando, e os outros estão rapando para tentar ficar entre 4 primeiros. Eu acho que essa ideia, que é muito boa do Javier Tebas, mais uma vez, que surpresa, uma muito boa ideia do Javier Tebas, mas é uma muito boa ideia mesmo, não estou sendo sarcástico aqui, ela é de quem está tentando tirar água do barco, mas o barco já está afundando. Porque eu acho que o tempo de tentar fazer com que o Mallorca e o Osasuna seja bom e interessante para o torcedor internacional, meio que já passou. Agora é ele tentar fazer com que isso não gere uma pressão para a La Liga diminuir. Porque a Copa do Mundo de Clubes está sendo um sucesso. No mundo, na Europa nem tanto, mas depende de qual parte da Europa, mas enfim, está sendo um sucesso. A Liga dos Campeões aumentou, a Nations League é um sucesso da UEFA, e essa água vai bater no bumbum das ligas nacionais que não estão conseguindo vender direitos de TV o suficiente para bater de frente com essa grana que está vindo para novas competições. Porque, historicamente, não se atentaram para o que a Premier League conseguiu de maneira muito visionária, né? Desde o começo. Dividir muito bem entre todos. Cara, a diferença da Premier League, da premiação de TV, do dinheiro de TV, na temporada 23-24, o Lanterna, Sheffield United, ganhou 62% da grana que ganhou o campeão Manchester City. 62%. Tem liga que a diferença é de 5 vezes. 6 vezes, 7 vezes entre o campeão e o Lanterna. E na Premier League não dá nem 2 vezes. Então, isso faz com que, infelizmente para o futebol europeu, hoje seja normal o West Ham tirar um grande jogador do Ajax. Né? Um clube médio da Premier League tirar de clubes grandes de outras ligas, inclusive da própria Espanha. Eu acho que esse é um ponto importante, que é a expansão de outros torneios, como a Liga dos Campeões, que colocou 4 datas a mais, como o Mundial da FIFA, que pode colocar, se aumentar o número de clubes, 7 datas a mais a cada 4 anos, para não só 12 europeus, como foi nessa temporada, mas para quem sabe para 20 ou mais clubes europeus, pode fazer com que de fato você precise pensar melhor o calendário, e aí vai sobrar para o Osasuna, vai sobrar para o Udinese, vai sobrar para as ligas que tem 20 clubes, que elas deixem de ter 20, que elas passem a ter 18, por exemplo, que você tenha 4 datas a menos para disputar, porque vai ficar menos interessante para todo mundo assistir, inclusive os jogos dos grandes contra esses clubes. Talvez as ligas consigam uma arrecadação parecida, com menos jogos, com menos produto para mostrar. Então, a salvação dessas ligas talvez fique para trás mesmo num processo que já está, com FIFA e UEFA, engolindo o calendário, passando por cima dos países. Eu percebo que, se a gente for olhar o que fez a Premier League, o que não conseguem fazer as outras ligas hoje, que é um processo quase irreversível. Se a gente for olhar que tem fair play e que o Mallorca não vai conseguir fazer grandes contratações, que não dá para fazer como a Liga Árabe, por exemplo, pode fazer, que é hoje, se o calendário não suportar o tanto de jogos que estão querendo colocar. Se a gente passar a ter menos jogos, os jogadores vão ter que ganhar menos dinheiro, porque você vai diminuir, talvez, exposição, patrocínio, cota de televisão. Onde não vai diminuir o dinheiro é na Arábia Saudita. Então, talvez o processo de tentar salvar as ligas, ou de deixar mais sustentável, ou de ter menos jogos, ter mais descanso, ter melhor calendário, o que você pode fazer com tudo isso é com que exista um outro planeta, chamado Arábia Saudita, que não ligue para nada disso e que tenha dinheiro suficiente para pagar os caras para jogar poucos jogos. É porque hoje só tem uma vantagem econômica de você ir para a Arábia Saudita, porque ninguém está indo para lá, está indo para fazer carreira, pelo menos por enquanto. Mas se nos próximos anos os jogadores virem como uma boa oportunidade de carreira ir para lá, fazendo menos jogos,
Você cria quase que uma Superliga fora da Europa. Você pode levar os jogadores para lá e virar uma outra coisa. Ainda tem um ponto irônico, no fim das contas, que o fair play financeiro também, em certos pontos, em certas ligas, ajuda a aumentar o fosso entre os ricos e os não tão ricos. Porque se você limita vinculado à receita, você faz com que quem tem a maior receita possa gastar mais. E quem gasta mais se reforça melhor, geralmente. Não é sempre assim, tá? Manchester United, Tottenham. E aí você vai ter melhores acordos comerciais, e a sua receita vai aumentar, e isso aí é um vício, um círculo vicioso, né? E então o fair play, que na verdade era para deixar as coisas mais fair, mais justas, ele pode também acabar deixando tudo mais injusto, porque ele preserva, em certos pontos, o status quo. Ele preserva os clubes que já eram ricos antes do fair play financeiro. Sem contar que cada liga tem um fair play diferente, né? Você tem a UEFA depois, que serve para os clubes que estão disputando competições da UEFA, que eles precisam respeitar aquilo. Mas a UEFA, por exemplo, permite que o Paris Saint-Germain faça aporte de capital. E não permite que o Barcelona antecipe receitas de direitos de televisão, né, que é as alavancas lá para vender parte dos direitos de televisão, e que ele não consiga ter dinheiro na mão naquele momento que ele precisava. O Barcelona foi punido recentemente pela UEFA, por exemplo, por conta disso, coisa que o Ajax também já tinha sido anteriormente, se eu não me engano o Chelsea também. Mas as regras do fair play da UEFA são diferentes da regra de La Liga, da regra da Premier. Na Premier você pode ter, agora menos, né? O Newcastle, por exemplo, perdeu esse filão, um dono que vai lá, coloca dinheiro e a partir dali você começa a ganhar. Aconteceu com o Manchester City, tinha acontecido antes com o Chelsea, do Abramovich, o Newcastle não pode fazer parte dessa festa. Agora, em La Liga, quando um grupo do Qatar veio aqui, comprou o Málaga e depois deixou o Málaga na mão, La Liga percebeu que precisava fazer algo para proteger que não acontecesse com outros o que aconteceu com o Málaga, mas aí você teve um processo de malaguização do resto do futebol espanhol. Hoje é um país, tirando o Barcelona, Real Madrid e o Atlético, que ninguém tem dinheiro para contratar ninguém. Se você pega o número de investimento que tem dos clubes espanhóis e como o jogador sabe que vai vir para cá e que não vai disputar títulos, o poder de atração do futebol espanhol hoje é muito pequeno, porque o fair play estrangula todo mundo. E a gente traz dois pontos centrais no debate do futuro da Liga Brasileira, que é a implementação de um fair play financeiro que seja justo, e é uma linha muito tênue entre o que parece justo e na prática pode não ser tão justo assim, e a divisão de cotas. Porque são dois pilares, bicho. Ou você vai para o caminho de uma espanholização e de uma malaguização, com todo respeito à pimenta malagueta, que é ótima, ou você pode tentar ir para um caminho mais parecido com a Liga Inglesa, que ainda assim tem os próprios problemas e as próprias contradições. O fosso entre primeira e outras divisões está cada vez maior e é um problema para a estrutura e a tão famosa pirâmide do futebol inglês, da FA Cup, etc. e tal. Mas, por exemplo, para você ver como dividir dá certo, se você dividir pelo menos um pouquinho igual para cada um, os direitos de TV da Premier League no primeiro ciclo de TV, entre 92 e 97. Eu já corrigi os valores pela inflação, tá? Então são valores atualizados. No total, os direitos de TV entre TVs nacionais e TVs internacionais era de 416 milhões de libras. No ciclo mais recente foi de 10 bi, quase 25 vezes maior. A diferença, dividindo TVs nacionais e TVs internacionais, para dividir o interesse local e o interesse global, basicamente, é 14 vezes maior entre o primeiro ciclo e o último ciclo de vendas de direitos para TVs nacionais e 77 vezes maior para as TVs internacionais. Pela primeira vez no último ciclo, os clubes ingleses da Premier League ganharam mais dinheiro de TVs internacionais do que nacionais. Então, virou uma potência global. Tem muita gente no mundo, pode não ser você, que vai parar para assistir um Sheffield United contra o Wolverhampton. E outra coisa também, né? Como você tem o Big Six, você tem a possibilidade de grande... Você não tem só Barcelona, Real Madrid, Atlético, por exemplo, La Liga. Então você tem a possibilidade de ter jogos atrativos com grandes clubes muito restrito no futebol espanhol. É muito difícil fazer com que as pessoas se interessem hoje por um Atlético de Bilbao Real Sociedad, um clássico do País Basco, um Sevilha Betis.
Mas qualquer clássico, qualquer derby de Londres vende pra caramba. Você gera um interesse, porque você gera marcas, você gera clubes potentes mundo afora, que Chelsea contra Arsenal, se for sair de Londres, mas um Chelsea contra Arsenal contra Tottenham, você já tem os dois e o Arsenal e o Tottenham contra esses dois também. Mais os times do norte, o Manchester City contra o Liverpool contra o Manchester United. Mais as sensações da temporada, porque com essa quantidade de dinheiro você pode ter Aston Villa, Newcastle, Southampton não, Brighton, mas Nottingham Forest, como foi essa temporada. Então você ainda tem a sensação da temporada, você tem os que sempre são grandes e você tem o grande contra o pequeno que você quer ver pelo menos o seu jogador favorito. Então a Inglaterra conseguiu construir uma escala que na Espanha você tem 2, que quando jogarem contra quem for todo mundo vai querer assistir. Na Alemanha de vez em quando Bayern de Munique e os clássicos. Na Itália cada vez menos, embora eu também acho que seja parecido com a Inglaterra, só que no mau sentido, porque a Itália não subiu. Todo o programa que a gente faz analisando os números da Itália são muito parecidos com os do início do século. Mas tem equilíbrio, tem rotatividade de campeão, tem rotatividade de jogadores também, tem investimento dos clubes médios. Mas quem conseguiu deixar um 7º lugar interessante foi a Inglaterra. A Espanha não consegue deixar o seu 7º lugar interessante. Acho que é um debate interessante, repito, para você, torcedor de um clube brasileiro que está nesse debate muito quente agora, né? Vai ter uma liga só, vão ter 2 ligas, vão ter 3 ligas, como é que vai ser o fair play? Vai ter fair play, não vai ter? Como é que vai ser a divisão? Tem vários caminhos aqui que a Europa apresenta como possibilidades. Nunca vai ser uma Premier League, porque o interesse internacional, por conta do fuso horário, não vai ser tão grande assim. Mas já somos uma... Quer dizer, a gente é o que a Premier League queria ser para a Europa. O Brasil na América do Sul, mesmo sem arrumar a Liga Nacional nesses sentidos que a gente trouxe aqui. Eu acho que hoje o que o futebol brasileiro, assim, sobre o que a gente trouxe aqui de número de times no G4, equipes campeãs, o Brasil até tem uma rotatividade maior do que tem na Europa. O Brasil tem isso de ter muitos grandes clubes, né? Assim como a gente está falando que o 7º colocado é interessante, o 7º colocado no Brasil muitas vezes é o São Paulo, é o Inter, é o Cruzeiro, são bons times de muita torcida, de muita gente que estão quase que no meio da tabela. Do que a gente falou aqui hoje, que o futebol brasileiro deve e precisa se espelhar é a questão do fair play. E aí o meu medo é que na hora que for implementar o fair play, o que vai ser feito antes das regras? Sabe? Antes de começar a valer, quem é que vai queimar a largada? Quem tiver SAF e investidor por trás, eu acho que imagino que vai fazer isso. Antes das regras valerem, você gasta muito, para depois que as regras valerem, você entrar dentro delas. Foi o que fez o Paris Saint-Germain, por exemplo, nos últimos anos, antes de começar a valer o novo fair play da UEFA. E o que isso pode gerar no futebol brasileiro. Mas hoje é uma disputa muito injusta no Brasil. A gente já falou que já fez programa sobre fair play. Isso. De quem tem um pai rico para assinar um cheque e quem precisa caminhar com as próprias pernas. Como eu já ouvi aqui outro dia, se antigamente nos esportes olímpicos muitas vezes ganhava o atleta com o melhor químico para poder burlar o doping, hoje em dia o melhor contador muitas vezes consegue construir os melhores clubes de futebol por conta de tentar driblar essas regras de papel financeiro. Tá tudo dentro de contexto, meu contadorzinho. A gente ainda não falou que o capitalismo falha e falhará em cada uma das ligas onde colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. E é isso, Fred Caldeira, que nós combatemos. Então vamos para o nosso Out of Context comunista. Você trouxe uma surpresa? É isso, meu camaradinha Fred Caldeira. Eu quero saber se você estava atento ao programa de hoje. Nós citamos muitos e muitos times. Citamos. Eu queria saber desses times que a gente citou, que ou foram campeões ou estiveram entre os 4 primeiros das suas ligas nos últimos anos, quantos você chutaria que hoje não militam na primeira divisão? De todas as 5 ligas que a gente falou. A gente falou de 4 ligas, mas tudo bem. De 4 ligas, já começou mal. O primeiro teste já passou. Eu tava vendo, na verdade, se você estava atento. Né? Foi um teste dentro do teste. O contra-ataque do teste. Contra-teste. Um contra-teste. É o Gangin teste. Das 4 ligas, cara, vamos lá. De universo, vou chutar aqui, de
Você tem o roteiro, você pode ver os times e tentar adivinhar. Você quer que eu veja o roteiro? Tá bom. Eu queria Você pode olhar. do modo mais difícil, tá bom. Eu vou ter que pegar desses clubes aqui quem não está na atual primeira divisão de cada país? É isso. Tá, vamos lá. Vou começar pelo teu quintal. Não temos o Zaragoza. Não temos o Málaga. Não temos o Celta. Ou temos? Você quer tentar de novo? Não temos, temos o Celta. Então, aqui, ó, Zaragoza e Málaga. Tem mais alguém? Eu não vou falando certo ou errado, não. Eu vou deixar. Tá bom. Zaragoza e Málaga. Puta, não vou lembrar se o Mallorca tá. O Mallorca caiu? O Osasuna caiu? Lembremos que a gente tinha que ficar de olho no Osasuna, hein? E eu não sei se a gente conseguiu cumprir essa missão. Ficar de olho o suficiente. O Osasuna é o jabuti dos times. Exatamente. Quando você vê, ele tá fugindo aos pouquinhos. Ele tá em fuga e você ainda não percebeu. Eu vou no nosso jabuti. Então, 3 da Espanha. Ok. O Blackburn não tá. O Leeds voltou. Então, na Inglaterra... E o Leicester desceu. Na Inglaterra são Blackburn e Leicester. 5. Na Itália... Putz, rapaz. Não temos a Sampdoria. E nem o Parma. E talvez não... Eu vou deixar o Udinese. Então, 7. E na Bundesliga... Não temos o Kaiserslautern. Não temos o Hertha Berlim, nem o Schalke e nem o Hannover. Então são 11 no total. Você errou pouco. Errei pouco? Ah, que bom. Errou pouco. Na Espanha, você não falou do Deportivo. Ah, coitado do Deportivo, hein? E o Osasuna ficou. O Osasuna ainda não fugiu. Olha aí, então tá no Tá em canto da processo sala. de... Isso. Tá embaixo de um carpete, vai ficar lá 15 anos. Exato. Na Itália, só a Sampdoria. Só a Sampdoria? Tá, o Parma então tá. Só a Sampdoria. E na Alemanha, Hannover, Schalke e Kaiserslautern. Ah, E o de Hertha todos tá. esses, quem vive o maior inferno de todos é justamente o Deportivo La Coruña. Ele chegou a ficar 4 anos na terceira divisão da Espanha. Verdade. Olha que ele foi campeão nos anos 2000, nos anos 90. 4 anos na segunda. Ele vai para o seu 8º ano fora da elite espanhola. O Zaragoza está 13º ano seguido na segunda divisão. O Málaga, 8 anos seguidos fora. Chegou a jogar a terceira divisão também o Málaga. O Blackburn, 8º ano consecutivo na Championship essa temporada. O Leicester acabou de cair. A Sampdoria, o 3º ano consecutivo na segunda divisão. E na Alemanha, Hannover, 7º ano. Schalke, 04, 3º ano. E o Kaiserslautern, 4º ano seguido fora da elite. Parabéns aos ex-grandes. Esses aí, coitados, perderam a hora da fartura. E para voltar é bastante complicado. Gostei do teste. Não falhei tão miseravelmente quanto eu achei que eu ia falhar, então eu agradeço pela chance. Mesmo. Agradeço pela chance. Eu tive que conferir vários também, tá? Porque eu também achava... O Parma chegou a ir para a última divisão e foi subindo, né? Por motivos administrativos e tal. Tiveram alguns de idas e voltas, mas acabou que ficou assim. Nós temos uma indicação. Além do nosso teste de QI, temos mais um capítulo da história da DC. Nesta quinta-feira, dia 10 de julho, estreia o filme mais aguardado do ano. Todos são, tá? Mas esse é o mais aguardado entre os mais aguardados até o próximo mais aguardado. Superman. Dirigido por James Gunn, o longa traz uma nova história cheia de ação, aventura e com um herói movido pela esperança. Superman. Ah, mas aí não dá. Não dá, né? Movido pela esperança? Movido pela raiva, pelo ódio, pela vontade de vingança. Me diz alguém que foi movido pela esperança e deu certo. Não. Tem uma música na Catalunha que fala que não existe motor mais enganoso que a esperança. Boa sorte, Superman. Não existe motor mais enganoso. A esperança é
o prefácio da decepção. E ela dura, porque é a última que morre, então se a pessoa vai se apegando a ela e tal. Exato. Quero ver a esperança. O Superman tem tanto, mas ele tem tantos poderes. Ele voa, ele coloca a calça por cima da cueca, ele tira um óculos e ninguém reconhece ele. Pois é. Pra ele precisar de esperança. Pois é. Aliás, um grande paralelo entre Superman e o Capitão Codorna, né? Que é a cueca por cima da calça. Também faz isso. Também faz isso. Agora, se o verde da esperança retuba de um lado, o verde da Kryptonita acaba com a esperança do Superman também. É verdade. Mas assim, a Kryptonita também é uma pedra verde. É fácil de se desvencilhar dela, né? A não ser que você seja o Pedro Certezas. Aí, se o Pedro Certezas fosse o Superman, ele senta numa Kryptonita e acabou o planeta, acabou a humanidade, acabou tudo. Exatamente. Só porque ele não conseguiu saber que aquilo ali era o que era. Exatamente, né? Ele achou que era uma ametista, né? Que ele não viu nenhuma das duas cores, e aí ele achou que era uma pedra amigável. Tem um cachorro aqui no meu quintal que tá latindo pra caramba, eu espero que vocês não estejam escutando. Esse cachorro, eu gosto muito de cachorros, menos desse. Parou. Será? Por que será? Indicou já o Superman? Você quer falar mais alguma coisa sobre Não, eu quero que você chame o resumo. Tá bom. Resumo. Frederiquinho, como que você resume o fato das ligas europeias terem campeões quase óbvios e G4 cada vez mais quase óbvios também? Então, Beckler, analisando essa cadeia hereditária, a gente, como o nosso querido e glorioso capitalismo, que sempre manda a gente crescer, não importa para onde e como, ou massacrando quem, o importante é você crescer para poucos. E cada vez menos. Então, né, obedecendo às leis que parecem naturais do nosso glorioso sistema econômico, as ligas estão rumando para menos do bolo dividido para menos clubes. A Premier League, por enquanto, está conseguindo, por incrível que pareça, ser a exceção. Daqui a pouco começam as ligas nacionais. Boa sorte aos 17 clubes da Espanha que vão tentar uma vaga no G4. Boa sorte aos 18 da Itália que vão tentar duas. Inter e Juventus normalmente estão lá. Boa sorte na Alemanha, que são menos, né? São 18. Então, aos 15 que vão tentar uma vaga no G4, porque Bayern e Dortmund normalmente estão. E na Inglaterra, um pouco mais de boa sorte para mais gente, porque, se bem que normalmente a Inglaterra ainda tem conseguido mais uma quinta vaga na Liga dos Campeões, então também abre um pouquinho mais esse leque. Os 3 que subiram estão caindo, né? Tem esse ponto da Premier League também. Nas últimas 2 temporadas, os 3 que subiram, ou seja, a alegria de você subir, ela já vem com uma certeza de que você vai voltar. Então é um até logo para a segunda divisão. Mas aí também é bom porque não surpreende. É verdade. Se no início do campeonato você já sabe que vai cair, você vai só aproveitar, você vai só tomar um picolé no estádio. Você não vai se esgoelar. É isso. Você sai de uma temporada em que você faz 100 gols e soma 100 pontos para você tentar torcer para um empate contra o Wolverhampton. E você já começa o campeonato sabendo que os confrontos diretos são os mesmos do ano passado também, né? Exatamente. Já tem uma intimidade ali, né? Pouco se fala sobre esse lado positivo do rebaixamento pré-planejado. Assim, evita surpresa, evita sofrimento, evita um tanto de chateação que um rebaixamento às vezes traz. E o planejamento financeiro, desculpa, ele já está garantido, né? O Sunderland já sabe que o dinheiro do ano que vem não é de Premier League. Olha a organização desse clube. Não tem a menor chance dele gastar muito mais esperando fazer alguma coisa grande. Exatamente. Vai gastar pouquinho. E se ele for esperto, ele não gasta. Porque ele já vai guardar dinheiro pro ano seguinte ele fazer uma segundona que ninguém vai segurar ele. Pra que se reforçar sabendo que você vai cair? Não precisa. Você sabe que o Sheffield United fez isso, né? Eu tô ligado. A última vez que ele subiu, eles gastaram o orçamento de segunda divisão, sabendo que iam cair, que no ano seguinte eles iam estar muito mais fortes. Exatamente. E voltou agora. Vamos ver como é que vai ser essa campanha de rebaixamento do Sheffield United. Frederico, acabou, hein? Por Acabou. falar em rebaixamento, quem tá aqui agora vai ser rebaixado a um próximo vídeo que o YouTube vai recomendar, que não vai ser o nosso. Exatamente. Obrigado pela companhia de vocês e muito boa sorte pro seu clube de coração, que talvez tenha uma temporada de Sheffield United.
e não de Real Madrid ou Barcelona. O pessoal do Wolverhampton Brasil vai ficar chateado. Ah, mas não caíram. Pelo menos por enquanto. É. E já sabe que não vão cair. E não vão cair, né? Porque Exato. a gente já sabe que quem vão cair Exato. são esses três que Então subiram. tá tudo certo. Um abraço aí, gente. Até o próximo Fred Beckler. Eles explicam toda terça-feira, 11 horas da matina. Um beijo.